Olá, rubro-negros! O Flamengo venceu o Bahia por 1-0 novamente, agora no jogo de volta da Copa do Brasil e está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo venceu tanto a primeira partida em Salvador por 1-0 e agora no Maracanã por também 1-0. Então o Flamengo conseguiu a classificação sem sofrer nenhum gol nos dois jogos, marcou um gol em cada uma das partidas e conseguiu a classificação com 2 vitórias. Na partida no Maracanã, vamos dizer assim, o Flamengo fez uma boa partida comparada às últimas partidas que o Flamengo vinha fazendo. O Flamengo, no começo do jogo ali, o Flamengo teve algumas dificuldades. O Bahia, logo no começo, conseguiu criar uma boa oportunidade de gol com o Everaldo, mas a partir dali o Flamengo foi melhor. O Flamengo conseguiu criar algumas chances. Uma dessas foi no chute do Gerson, quase em seguida ali, 2 minutos depois que o goleiro do Marcos Felipe do Bahia fez boa defesa. O Flamengo conseguiu fazer uma boa partida na marcação. O Bahia muitas das vezes trocava muitos passes, mas não conseguia evoluir no campo, não conseguia criar muitas chances claras. Eu acho que o Bahia até tentava algumas finalizações, mas a bola nem ia em direção ao gol. Então o Flamengo foi muito bem defensivamente. O Flamengo tinha algumas mudanças comparado aos últimos jogos, que o Arrascaeta estava agora dessa vez no time, o Bruno Henrique estava jogando de centroavante, de volante estava jogando Léo Ortiz do lado do Everton Araújo. Então o Flamengo tinha algumas mudanças no time titular comparado às últimas partidas, mas dá para dizer que o Flamengo ali no primeiro tempo fez um bom primeiro tempo, criou algumas chances, poderia ter finalizado mais algumas jogadas, mas muitas vezes o Flamengo cometeu alguns erros de passes ou então tomadas de decisões que não foram boas, e com isso o Flamengo muitas vezes devolveu a bola para o Bahia porque não conseguiu acertar a jogada para poder finalizar no gol. No segundo tempo, o Flamengo voltou exatamente com o mesmo time e com o Bahia precisando buscar o gol para abrir o placar e conseguir empatar o confronto. O Flamengo conseguiu ter espaços para jogar, para puxar contra-ataque. Com isso, muitas das vezes o Flamengo conseguiu criar oportunidades. Numa dessas jogadas, o Bruno Henrique sozinho levou a bola no campo de ataque e conseguiu uma finalização que o goleiro do Bahia fez boa defesa. Depois tivemos outra jogada em que mais uma vez o Bahia estava buscando um ataque, o Flamengo conseguiu ganhar a bola ali no meio de campo e puxou rápido o contra-ataque. Com isso o Luiz Araújo, não, o Gerson tocou para o Luiz Araújo, que poderia ou tentado o passe para o Arrascaeta. Ele preferiu a finalização, só que a finalização não foi tão boa. O Gabriel Xavier bloqueou o chute, com isso o Flamengo perdeu uma boa oportunidade. Poucos minutos depois, o Flamengo finalmente conseguiu abrir o placar numa jogada ali que o Léo Ortiz tentou o passe, mas a bola bateu de volta nele e acabou parando com o Bruno Henrique, que botou na frente e podia ter chutado, mas preferiu o passe e tocou para o Arrascaeta, que fez o gol. Então ali o Flamengo conseguiu abrir o placar, o Flamengo conseguiu sair na frente e o primeiro gol, vamos dizer assim, na minha visão, o primeiro gol iria definir muito a partida, porque são duas equipes que jogam um bom futebol. Porém, nem o Flamengo e especialmente o Bahia acabam tendo dificuldade de fazer gol, porque o Flamengo muitas das vezes faz gol, mas muitas das vezes é com o Pedro. E agora o Flamengo não tem o Pedro, porque o Pedro sofreu uma grave lesão, só volta no ano que vem. E o Bahia, em outros jogos contra o Flamengo, já deu para perceber, o Bahia tem um bom futebol, só que muitas das vezes o Bahia não consegue finalizar bem as jogadas e com isso não consegue marcar gol. Então, quem fizesse o primeiro gol poderia definir mais ou menos como seria a partida. Se o Bahia tivesse aberto o placar, provavelmente esse jogo poderia ter ido para os pênaltis, ou então o Flamengo até teria empatado, mas o jogo teria ficado mais ou menos assim. Com o Flamengo marcando primeiro, era bem provável mesmo que o que foi o que aconteceu, que o Flamengo vencesse por 1-0 e o Bahia não conseguiria marcar 2 gols para levar o confronto para os pênaltis. A partir do gol do Flamengo, o Flamengo tentou trocar mais passes para poder fazer o tempo passar. O Bahia até tentou, o Rogério Ceni fez algumas substituições no time, mas não conseguiu criar grandes oportunidades para pelo menos empatar a partida. Com a boa partida do Flamengo, de novo, o Flamengo fez uma boa partida no geral. O Flamengo fez uma excelente partida defensivamente. O Flamengo pouco deu lances de bola parada para o Bahia, tanto em cobranças de falta quanto em escanteios. O Flamengo também não deixou o Bahia ficar trocando muitos passes ali perto da área e com isso fazendo muitos cruzamentos.
Quando veio os cruzamentos, os zagueiros do Flamengo foram muito bem. O Léo Pereira tirou várias bolas ali de dentro da área na primeira trave no segundo tempo. O Fabrício Bruno também tirou outros lances. O Matheus Cunha conseguiu fazer a defesa. Então, assim, dá para dizer que o Flamengo defensivamente fez uma excelente partida. Ofensivamente poderia ter sido melhor? Sim. Se o Luiz Araújo tivesse tido uma noite, uma partida melhor, o Flamengo poderia ter conseguido marcar até antes. O Arrascaeta fez o gol, mas não participou tanto assim do jogo. O Bruno Henrique e o Gerson que foram que participaram mais. Então dá para dizer que o Flamengo fez uma boa partida ofensivamente e uma excelente partida defensivamente. E o Flamengo finalmente conseguiu passar jogos sem sofrer gol, porque o Flamengo sofre muitos gols no Campeonato Brasileiro e nesse confronto contra o Bahia, nos 2 jogos na Copa do Brasil, o Flamengo não sofreu nenhum gol. Os melhores dos jogadores, os melhores em campo do Flamengo. Para eu, assim, eu vou formar um top 3. Teve vários jogadores do Flamengo que fizeram ótimas partidas, mas eu vou fazer aqui um top 3. Eu acho que o melhor jogador do Flamengo na partida foi o Wesley. Ele foi muito bem nos duelos individuais. Muitas vezes conseguiu interceptar antes do jogador adversário tentar pegar a bola. Conseguiu ganhar duelos ali no mano a mano. Então o Wesley defensivamente fez uma grande partida, estava bem posicionado, teve um cruzamento que fizeram, ele conseguiu tirar a bola, tinha 2 jogadores do Bahia, ele cabeceou e tirou a bola de dentro da área. Então assim, dá para dizer que o Wesley fez uma excelente partida defensivamente, então eu acho que ele foi o melhor da partida, em relação, claro, falando dos jogadores do Flamengo. O segundo melhor jogador do Flamengo eu acho que foi o Everton Araújo, um jogador que eu não esperava que fosse titular, porque se o Eric Pulgar não jogasse, achava que iria jogar o Alan, mas o Everton Araújo era uma das opções. E ele jogou muito bem. É bom se deixar aqui bem claro, muito bem com a bola e muito bem sem a bola. Ele fez uma partidaça na marcação, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, ajudando demais o Léo Ortiz ali, roubando bolas, conseguindo fazer interceptações, desarmes, muito bem na partida. E com a posse de bola também, eu praticamente não percebi ele errando muitos passes. Ele tá tranquilo fazendo a saída de bola, trocando passes ali, fazendo muitas, às vezes até carregando a bola pro campo de ataque. Então assim, uma partida muito boa do jovem da base do Flamengo. O terceiro que eu boto, acho que nesse top 3 é o Léo Pereira. Acho que o Léo Pereira fez uma partida muito boa, tanto em duelos aéreos quanto por baixo. Ele foi muito bem em cortes, tirou muitas vezes cruzamentos que o Bahia fez para dentro da área. Dá para dizer ali que, junto com o Fabrício Bruno, os dois fizeram grande partida, mas ainda destaco o Léo Pereira. Se você perceber, se você olhar que provavelmente, se não fosse jogo das eliminatórias, o Varela seria o titular e o Eric Pulgar seria o titular, os 2 melhores jogadores do Flamengo, na minha opinião, foram exatamente os que substituíram esses jogadores, que foi o Wesley no lugar do Varela e o Everton Araújo no lugar do Eric Pulgar. Então, assim, os 2 jogadores que não seriam titulares se não fosse se o Varela, se o Pulgar tivesse jogado os 90 minutos, foram exatamente os jogadores, para mim, os 2 principais destaques do Flamengo na partida contra o Bahia. Então dá para dizer que, mais uma vez, o Flamengo tem elenco, o Flamengo tem um bom time e tem um bom elenco. O Tite só precisa modificar mais o time, não era necessário. O Arrascaeta saiu ali pedindo substituição, parece que não tem nada a ver com lesão, mas pediu para sair. O Ayrton Lucas também pediu para sair, parecia já bem cansado. O Tite poderia ter feito substituições antes, não era necessário ficar levando o mesmo 11 titular, ou quase isso, praticamente até o final do jogo. Se você ver, o Ayrton Lucas e o Arrascaeta saíram praticamente porque pediram, porque estavam muito cansados. E só as substituições assim, que o Tite escolheu para fazer, para sair os jogadores e entrar outros, foi o quê? Aos 42 do segundo tempo. O Tite poderia ter feito essas substituições antes, e é importante porque o Flamengo vem sofrendo com muitas lesões e não dá para ficar em um jogo praticamente ganho, simplesmente não fazer as substituições quando você tem 5 substituições para fazer e o Flamengo tem um bom elenco. Ok, essa partida o Flamengo tinha alguns desfalques, seja porque alguns jogadores ainda não estavam inscritos na Copa do Brasil ou por questão de lesão, mas não dá para ficar sempre jogando com o mesmo time porque o Flamengo mais uma vez pode sofrer com jogadores tendo lesões. E agora o Flamengo vem aí agora quarta de finais da Libertadores, também tem jogos importantes do Campeonato Brasileiro, o Clássico contra o Vasco, mas é importante isso até para rodar o elenco e ter os jogadores jogando e não outros não sofrendo com lesão. O Flamengo agora enfrenta o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Vamos ver como que o Flamengo vai disputar. O Flamengo precisa jogar um bom futebol para conseguir se classificar contra o Corinthians. O Flamengo, após ganhar do Bahia e chegar na semifinal, é agora a 4ª vez
consecutiva que o Flamengo chega na semifinal da Copa do Brasil.